Pessoal, bom dia. Tô testando aqui com vocês a proposta de videoaula. Então, vou retomar alguns conceitos vistos nas aulas passadas. Ondas estacionárias é o tema. Lembra que elas são formadas a partir da superposição das ondas incidentes refletidas em um mesmo meio. Nós vamos focar em ondas estacionárias que são formadas em instrumentos de corda e de tubo. O princípio de funcionamento desses instrumentos vai fazer uma onda incidir e ser refletida, gerando pontos de máximos e mínimos, que a gente chamou de ventre nas últimas aulas, certo? Então, quando a gente tem essa formação de ondas estacionárias em corda, vamos definir as formações por harmônicos. Nesse caso, a gente tem o primeiro, segundo e terceiro harmônico. O primeiro harmônico, ele é formado por um ventre, 2 nós. Segundo harmônico, 3 nós e 2 ventres. Terceiro harmônico, 4 nós e 3 ventres. Então, na corda, é possível associar o número do harmônico pelo número de ventre. Vai ser possível ver também nessa situação o comprimento de onda, o lambda. No primeiro harmônico a gente tem só metade, no segundo a gente tem 2 metades, no terceiro a gente tem 3 metades. Então é possível relacionar o tipo de padrão formado com comprimentos de onda. O primeiro padrão, primeiro harmônico em cordas, tem uma metade, o segundo tem 2 metades, o terceiro 3 metades. Então, vai ter uma frequência de vibração, uma condição de aparição. No primeiro, é frequente ver um ventre. No segundo, é frequente ver 2. No terceiro, 3. E você vai poder pensar que todos os outros harmônicos, quando me refiro à frequência, são múltiplas da primeira frequência, da frequência fundamental. Os harmônicos formados, eles são estruturados em relação a números naturais. Então, vou ter o primeiro harmônico, segundo, terceiro, quarto, quinto, infinito. Quando eu tenho uma corda de violão com tamanho definido, específico, os harmônicos vão aparecer presos, submetidos, relacionados a esse comprimento de corda. E o valor desse comprimento de onda vai representado pelo número que forma o harmônico. Então, o primeiro harmônico, tá vendo esse Nzinho aqui? Ele vai ser o número do harmônico. Primeiro harmônico, no lugar do N eu coloco 1. No segundo harmônico, no lugar do N eu coloco 2. Terceiro, 3, assim por diante. Então, você tem que saber identificar qual é o harmônico. Como eu identifico? Qual regrinha eu crio? Uma das regras que podem ser efetivas é analisar o número de ventre. O primeiro harmônico tem um ventre, segundo 2 e assim por diante. Então, quando for uma corda e você precisar identificar qual é o harmônico para calcular o comprimento de onda, você vai olhar o número de ventres. Falou em corda, a gente olha o número de ventres. O comprimento da corda já é definido e normalmente o que se é pedido é o comprimento da onda. Os vestibulares querem saber se você sabe identificar isso. Tudo bem? Então, firma essa dica. O número do harmônico coincide com o número de ventres. Quando você olha um violão, então, o único dado que é apresentado em primeira mão é o comprimento da corda. Se você vibra essa corda sem prender em nenhum lado, só vibra essa corda, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Uma corda vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo. É o primeiro harmônico. E esse primeiro harmônico, ele é formado com metade de um comprimento de onda.
Se eu quiser calcular o comprimento de uma onda, eu pego esse comprimento da corda, foi colocado nesse exercício em centímetros, mas aqui no cálculo, eu deixei em metro. L é o comprimento da corda, eu deixei em metro, 70 centímetros em metro é 0,7. Vou identificar o harmônico, como eu faço isso? É o primeiro, porque tem um ventre. No lugar do Nzinho, eu coloco 1. E descubro que a onda formada nessa corda, apesar de aparecer só metade, a onda formada nessa corda, ela tem 1,4 metros. Em uma outra situação, se por acaso eu pegasse o mesmo violão, a mesma corda lá, e eu aperto no meio, a primeira coisa que você tem que observar é que a frequência dobra. Antes, a frequência era 440, agora é exatamente 880. Então, dobra. No segundo harmônico, então, eu apertando a corda no meio, eu vou ter um Lá com o dobro da frequência. Eu quero saber o comprimento de onda, ou você já analisa, tenho 2 ventres, esse é o segundo harmônico. Segundo harmônico tem um comprimento de onda que coincide com o comprimento da corda. Vai formar uma onda exatamente quando eu aperto no meio essa corda. E aí eu já vou saber que o comprimento de onda nessa situação é 0,7 metros, 70 centímetros. Porém, você pode usar a equação para comprovar. Quando você usa a equação para comprovar, eu sei que você sabe o que você está fazendo. Você está me falando que você sabe o que você está fazendo, certo? Tubos. Eu vou começar com o fechado. O fechado é aquele tubo que foge da regra. Para começar, ele só vai ter os harmônicos ímpares. Então, esse 2 aqui, na primeira animação que eu fiz, voou um xizinho no 2. Então, ó, não tem o 2, é o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, o quinto harmônico, o sétimo. O comprimento de onda é dado pela seguinte relação: o comprimento da corda é igual ao número do harmônico vezes quartos de comprimento de onda. Então, peraí, na corda é metade, no tubo fechado são quartos de comprimento de onda. É exatamente isso, são quartos de comprimento de onda. Como assim, professor? Olha aqui. Olha o primeiro harmônico fundamental. A onda ela vai por cima, reflete no fundo e retorna. Ela vai ficar na metade do ventre, ó, com a boquinha aberta. Essa boquinha aberta vai fazer o ar vibrar e a frequência que o ar vibra vai chegar nos nossos ouvidos e a gente vai ouvir o som. O segundo harmônico ele terminaria aqui, ó, nesse nó. Nó não vibra ar, eu preciso do ventre. Então, o segundo harmônico não existe. O terceiro harmônico, que é a próxima barriguinha aqui para fora, que vibra o ar e faz a gente ouvir, é o que é aceito. O quarto harmônico acabaria nesse nó aqui, que também não é útil. Então, a gente pula para o quinto harmônico. Quinto harmônico, a barriguinha aqui é aberta e faz vibrar. Então, como você vai identificar, nesse caso, qual que é o harmônico? Você vai analisar quantas pinças tem. Aqui tem uma pinça, primeiro harmônico. Aqui tem uma pinça, duas pinças, três pinças, terceiro harmônico. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco pinças, quinto harmônico. Cordas você olha. O ventre, instrumentos de sopro, que é um tubo fechado, você vai olhar as pinças. Só tem quartos, é metade da metade. Quando eu falo um quarto, é metade da metade. Então, não é metade de um comprimento de onda, é metade da metade. São lambdas sobre 4. Só existe ímpares, porque se terminasse no par, não emitiria som, a gente não ouviria nada. Uma aplicação aqui, temos uma pinça. Eu sei que é o primeiro harmônico, então é um quarto de comprimento de onda. Eu coloquei um tubo aqui, que ele faz um nó na extremidade fechada para ver a reflexão.
em um tubo de comprimento 50 centímetros. É um lá específico que eu coloquei, mas o que importa é essa parte aqui, ó. Tamanho L do tubo definido, 50 centímetros. Qual que é o harmônico? Se tem uma pinça, é o primeiro harmônico. Vezes quartos de comprimento de onda. Você vai saber que é um tubo fechado porque ele vai estar fechado. Próximo exemplo. Então, nesse caso, você multiplica em x, o 4, ele vai multiplicar 1 meio, 4 vezes meio, 2. Então, a onda formada aqui, se tivesse uma onda para a gente usar na equação, ela teria 2 metros. Mas não tem uma onda aqui, tem um quarto de comprimento de onda. Tem 3 pinças. Uma pinça aqui, uma pinça aqui, uma aqui. 3 pinças. Temos o terceiro harmônico. Quando você coloca na equação, você usa o número 3. O lambda nessa situação vale 0,6666, eu arredondei para 0,67. Então, dentro de um harmônico, sempre haverá um nó em uma das extremidades fechadas e no outro lado vai ter que estar aberta. Próximo instrumento de sopro é o tubo aberto. Veja que ele é aberto dos dois lados. Essa é a diferença. Aberto dos dois lados. A equação para calcular o comprimento de onda nesse tubo é igual à equação da corda. Porque aqui vai aparecer meia onda. Como você vai saber qual é o harmônico nessa situação? Pelo número de nó. No tubo aberto, primeiro harmônico tem um nó. Segundo harmônico, 2 nós. Terceiro harmônico, 3 nós. Na corda é o ventre. Tubo fechado é a pinça. Tubo aberto, número de nó. É esse padrão que eu quero que vocês reconheçam. Vamos ver uma aplicação nessa situação. Tubo aberto dos dois lados, comprimento 50 centímetros. Formou uma onda com um nó. Se formou uma onda com um nó, é o primeiro harmônico. Tá bom? Coloca tudo na equação. L é o comprimento do tubo, N é o número do harmônico. No tubo aberto, aparece de meio em meio comprimento de onda. Mais uma aplicação. Temos um tubo de comprimento 50 centímetros, apareceu 2 nós. Apareceu 2 nós, é o segundo harmônico. A sorte do segundo harmônico, tanto na corda, no instrumento de corda, quanto no tubo aberto, é que o comprimento do tubo coincide com o comprimento de onda nessa situação, mas você vai colocar na equação para mostrar para mim que você entendeu, certo? Só para ver se a gente entendeu mesmo, que situação é essa? Que harmônico é esse? É o harmônico 1, 2, 3. 3. Terceiro harmônico, tem 3 nós, é um tubo aberto dos dois lados. Quando você coloca na equação, tcharam, dá certinho. Nesse caso do comprimento de onda, eu multiplico por 2 e divido por 3, vai dar 0,3333 metros. Eu só usei 2 casas decimais, você pode usar isso nas minhas avaliações, tá bom? Gente, é isso. Espero que tenha sido útil, que vocês consigam fazer as atividades propostas no Delta. Fiquem atentos, tá? Obrigada pela atenção, até mais, terceiro ano.